Vamos continuar com a divisão da nossa Bíblia nas porções. Dividimos o Velho Testamento, vamos continuar com o Novo Testamento. Dermaclim Missões. Este é um trabalho voluntário mantido pela Dermaclim Aliança em Dermatologia e pela Dermaclim Excelice Cosméticos. Eu sou a doutora Sueli, sou médica e missionária. A minha irmã é a Felícia. Ela é teóloga, psicopedagoga e missionária. Shalom, meus irmãos. Já estamos quase concluindo o nosso nível elementar. Essa aula e a próxima aula nós vamos concluir o nível elementar. Então vamos continuar fazendo a divisão das porções da Bíblia, de forma que agora a nossa Bíblia vai ser um livro super organizado. E é uma divisão clássica, não foi uma divisão criada por mim. É clássica. Se vocês procurarem, jogarem ali no Google, é a divisão da Bíblia. E vocês vão ver, vão inclusive ver a história, como foi feita, por que foi feito, tá? Então vamos só dar uma revisada. Aqui no Velho Testamento, nós temos a divisão aqui do livro da Torá. O livro da Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia. Vocês sabem que a Torá é o principal livro dos judeus. E nós temos, tanto na Bíblia cristã quanto na Bíblia católica, nós temos 5 livros que compõem a Torá. Esses livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São também conhecidos nas nossas igrejas como Pentateuco. Esse é o livro da Torá. Depois da Torá, nós temos aqui os livros históricos, que vão de Josué até Esther. Depois nós temos os livros poéticos, que vão aqui de Jó até Cânticos. Depois nós temos aqui os profetas maiores, são 4, Isaías, Jeremias, Ezequias e Daniel. E aqui nós temos muitos profetas, que são os profetas menores. Então vamos continuar com essa divisão clássica e nunca mais a Bíblia vai ser um livro difícil para vocês. Olha aqui a fitinha separando o Velho Testamento do Novo Testamento. Essa aqui é a primeira divisão, é a clássica. Você separou Novo Testamento, Velho Testamento, você tem pleno conhecimento da sua Bíblia. E lembre que nós já separamos livro por livro aqui do Novo Testamento. Todos os livros estão separados. Então vamos dar uma olhada no livro de Mateus, Marcos. Vamos separar Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha, para quem já fez a separação pelo Clipse, viu como é fácil? Olha aqui, ó, Mateus, olha aqui, Marcos, olha aqui, Lucas, olha aqui, João. Quem separou com Clipse, no instantinho encontra os livros e separa os livros. Não fica ali folheando, entendeu? Meio perdido e às vezes consumindo tempo desnecessariamente. Então, esses livros aqui, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, são os livros do Evangelho, são livros do Evangelho. Então, vamos pegar uma fita, vamos colocar aqui e vamos pegar uma caneta desse tipo aqui, que é fácil de escrever na fita, tipo marcador. Então, vamos colocar aqui os Evangelhos. A Bíblia fica tão bonito, né, meu irmão? Minha irmã. Evangelhos. É a primeira vez que eu faço essa divisão na minha Bíblia também, porque eu comecei a fazer essa divisão com a fita, estendendo para vocês, né? Porque com as crianças eu trabalho com Clipse. Com vocês eu estendi essa divisão aqui, separando as porções com fitas. E aí fiz na minha também, na minha Bíblia predileta. Eu acho que vai ficar tão bonito, meus irmãos. Eu acho que até chama atenção. Quando eu chegar na igreja,
Olha, eu acho que tanto adulto quanto criança vai ficar curioso, mas que fitas é essa? O que é isso? Está acontecendo nessa Bíblia? Aí eu vou explicar. A minha Bíblia está dividida em porções. Meu Velho Testamento, meu Novo Testamento, assim. Fica fácil quando eu quero estudar a lei, quando eu quero estudar a história, quando eu quero livros poéticos, quando eu quero aqui. Ah, meus irmãos, vai ficar tão bonito. Olha, ficou lindo. Eu achei que minha Bíblia, se já era uma Bíblia bonita, a minha Bíblia agora ficou linda. Essa é a minha Bíblia predileta. Então vamos aqui para o Novo Testamento. Tá? Nós já separamos os evangelhos. Agora vamos abrir aqui, depois de João, aí tem o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, ok? Separe. Quem separou com clípse, olha, facinho, ó. Tá separado, ó. Ó, não tem mistério nenhum. Olha que facilidade para quem já trabalhou com os clípses, ó. Atos. Vamos aqui pegar uma fita e vamos colocar aqui. O livro de Atos conta a história da igreja primitiva, tá? A formação da igreja primitiva. Então vamos colocar aqui, igreja primitiva. Aí nós sabemos o que nós estamos fazendo. Igreja primitiva. Foi um período, meus irmãos. Tem muitas situações semelhantes hoje. A igreja primitiva foi aquele momento em que muitos judeus, eles entendiam que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, que ele passou 40 dias ali com os apóstolos e então ele subiu aos céus. E também povos que não eram judeus, os povos da redondeza, também se juntaram aos judeus para estudar, ouvir dos apóstolos o que tinha se passado, né? Jesus que tinha pregado, tinha morrido na cruz, tinha ressuscitado, né? Então tinha ali testemunhas vivas contando sobre Jesus. E nesse momento a igreja foi se formando, porque haviam também os judeus que não aceitavam. Eles não entenderam que Jesus é o Filho de Deus. Eles viram, e até hoje existe essa vertente dos judeus que olham para Jesus como como uma pessoa comum, sabe? Uma pessoa comum, até mesmo como um impostor. Tem os judeus ortodoxos mais radicais, que são muito zelosos aqui com a Torá, mas Jesus é um impostor para eles. E para esse povo, meus irmãos, ou sejam aqueles judeus ortodoxos, radicais, que não aceitam Jesus, mas eles têm um zelo pela Torá, por esses 5 primeiros livros aqui. Esse povo é muito amado por Deus, mesmo não compreendendo Jesus. E nós temos os judeus que compreenderam Jesus, aceitaram Jesus. E todos os povos em volta, que eles foram enxertados no povo israelita, por eles terem aceitado Jesus. Então a igreja ali foi se formando, sabe? Grupos que entendiam que Jesus era Filho de Deus, outros que não aceitavam. Então a igreja primitiva começou assim, com muito conflito, com muitas dores, muitas perseguições àqueles que aceitavam Jesus. E assim são as pessoas. Mas, apesar de tudo isso, meus irmãos, nós temos um Deus que permite que a história se desenvolva dessa maneira. E tem hoje cristãos, judeus messiânicos que estão aguardando a segunda vinda de Cristo. Eu creio, você que está aqui estudando aqui no nosso grupo, crê que Jesus, ele foi aos céus, foi preparar a morada e ele está voltando. Então Deus permite, mas Deus tem um amor muito grande por esse povo de Israel. No dia que Jesus voltar, Jesus estará voltando, não só para nós cristãos ou os judeus messiânicos. Jesus está voltando para todos os judeus, até para os judeus ateus, até para aquele judeu que não acredita nem na existência de Deus. Até para ele, Jesus está vindo. Então, meus irmãos, vamos olhar aqui os próximos livros. Nós vamos de Romanos, Coríntios,
tá? Olha, vamos aqui separar. Agora vamos entrar na porção das cartas de Paulo. Romanos, Coríntios, Filipenses, olha como é fácil. Colossenses, ó, 1 Timóteo, Tito, Filemão, até pulou aqui. 1 Timóteo, 2 Timóteo ficou presinho aqui dentro. Peraí. 2 Timóteo, ó, 1 Timóteo, 2 Timóteo, vou colocar aqui. E eu tenho mais um clipe aqui para separar Tito. Aqui eu tenho o livro de Tito. Vou colocar meu clipezinho aqui que pulou. E Filemão. Então, esses aqui, Filemão, Tito, Tessalonicenses, Timóteos, Colossenses, foram povos que receberam a visita do Paulo. Paulo se tornou um grande evangelista. A história do Paulo é muito bonita, meus irmãos. Nos próximos níveis, né, nós estamos terminando agora o elementar. O elementar é para vocês conhecerem a Bíblia. Então, no próximo livro, nós vamos falar quem foi o Paulo, quem foi esse missionário, a história dele, que ele relata a história dele em diversas das cartas que ele mandava para os romanos, para o povo de Coríntios, falando, ensinando a palavra de Deus, ajudando aquelas pessoas a mudar o estilo de vida delas, viver uma vida aí consagrada a Deus. Então, Paulo trabalhou muito, foi o primeiro missionário viajou ali por toda aquela região, sabe? Pregando Jesus Cristo. Então, esses livros aqui são as cartas de Paulo. Então, nós vamos pegar aqui uma fita e nós vamos separar aqui as cartas de Paulo. Aqui nós temos as cartas de Paulo que termina aqui em Filemão, ok? Filemão. Filemão é uma carta pequena que ele escreveu a Filemão e logo aqui já começa as cartas ao povo, aos hebreus. Daqui para cá, hebreus, vamos separando. Tiago, vamos separando. Aqui colocamos um clipe. 1 Pedro, 2 Pedro. Ó, virou com clipe, não precisa ficar folheando, não. O clipe te ajuda a ver o livro inteiro. 2 Pedro, que é uma folha. 1 João. 2 e 3 João, olha só, 2 João é meia página. 3 João, mais meia página. São cartas que outros apóstolos escreveram, tá? E Judas. Só assim uma ressalva, esse Judas aqui não foi aquele Judas que traiu Jesus, não. Na época o nome Judas era muito comum, né? Devido àquele cidadão, né, que traiu Jesus, esse nome caiu em desuso. Acho que ninguém quer colocar nos seus filhos o nome Judas. Mas até então era muito comum, até Jesus tinha um irmão chamado Judas. Então aqui nós vamos pegar até Judas, tá? E logo depois de Judas vem Apocalipse. Então vamos colocar mais uma fita aqui. E aqui são as cartas, tá, escritas por outros apóstolos, não pelo Paulo. Judas, e aqui começa o livro de Apocalipse, tá? Eu vou colocar aqui, vou colocar essa fita bem bonita, uma fita diferente. Se vocês tiverem uma fita diferente para colocar aqui nesse livro, porque esse é o maior de todos os livros que nós temos, meus irmãos. No decorrer dos níveis dos nossos estudos, então eu vou falar um pouco do livro de Apocalipse para vocês, tá? Eu não sou expert, né? Eu não sou uma teóloga, né? Eu sou uma estudiosa da Bíblia, eu aprendo muito com pastores sábios, com rabinos sábios, então eu aprendi bastante sobre o livro de Apocalipse, aí depois eu vou ensinar um pouco para vocês, tá? Então vejam aqui, vamos aqui voltar ao nosso Novo Testamento. E vejam como foi a nossa divisão aqui do Novo Testamento, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, aqui nós temos os evangelhos, tá? Conseguem ver? Os evangelhos, que vai do livro de Mateus,
Marcos, Lucas, até João. Depois nós temos o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, tá? É um livro só que conta a história da formação da igreja primitiva, que deu origem ao que nós temos hoje, Assembleia, Batista, Wesleyana, Episcopal, que foi uma igreja que daí ela se ramificou na Batista, Assembleia, Wesleyana, e assim. Então, nossas igrejas hoje, elas surgiram aqui, olha, dessas igrejas, da formação da igreja primitiva. Então, de onde as nossas igrejas se formaram? Lá do nosso povo judeu. Nós temos que ter um carinho muito grande por esse povo, tá? Que por tudo que eles passaram é que nós estamos aqui hoje. E aqui nós temos livro de... A outra divisão aqui são as cartas de Paulo, que vai de Romanos, nós separamos aqui, Romanos, até o último livro aqui da carta de Paulo, que é Filemão, ok? Filemão. O Hebreu já começa agora as cartas dos outros apóstolos. Então, se você separou isso aqui, meus irmãos, depois tem Apocalipse, olha como agora ficou muito fácil para organizar os seus estudos. Quando você quiser ler a Bíblia, me diz com sinceridade. Se você veio acompanhando ou se você não acompanhou, dá uma olhadinha lá nos vídeos, porque essa aqui é a nossa 7ª aula do nível elementar, que ensina você a manusear, ler e, consequentemente, você se apaixona por esse livro quando você o conhece. É como entrar numa biblioteca, né? Se você conhece ali as divisões da biblioteca, a quantidade de livros que tem, os livros que você tem interesse. Você gosta de ler romance, você vai ali ler um romance. Você quer ler um livro de ficção científica, você vai ali na seção de ficção científica. Agora, se essa biblioteca estiver toda bagunçada, ou se você não conhecer a organização dela, você não consegue ler nada. Então, se você veio assistindo todas as aulas, aprendeu a separar o Novo Testamento do Velho Testamento, tá? Você aprendeu a separar livro por livro, com os clipses, ok? Como essa Bíblia aqui, como a minha Bíblia aqui, olha, livro por livro com clipses. E agora, eu fiz a divisão na minha Bíblia, eu sabia dessa divisão, mas eu nunca fiz, até porque com as crianças eu não trabalho com essa divisão, né? Muita coisa, eu trabalho com crianças pequenas, né? De 6, 7, 8 anos de idade. Essa é a faixa etária das crianças que nós trabalhamos, eu e a minha irmã. Então eu coloquei aqui e agora nós temos mais essa divisão em fita. Eu vou puxar essa azulzinha aqui para ficar mais bonitinho. Olha, vê se não ficou muito linda a divisão. Olha como a Bíblia ficou bonita. Imagina, entrar na igreja, né, segurando a Bíblia assim. Olha, desperta, meu irmão. Alguém vai querer saber e você vai ter oportunidade de ensinar. E quanto mais você ensina, mais você aprende. Meus irmãos, a próxima aula será a última aula do nosso projeto Manusear, Ler e Amar a Bíblia, do nosso nível elementar. E logo nós estaremos nos preparando para nós subirmos um pouquinho nesse nível e nós iremos para o nível básico. Eu conto com vocês. Shabbat Shalom. Que Deus abençoe a todos nós.